Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Programa de Atendimento Especial, promovida pelo Serviço de Assistência Social da Marinha. Eu sou a primeiro-tenente RM2 do quadro técnico Patrícia e, em nome do diretor do SAISME, agradeço a presença de todos que se disponibilizaram nesta tarde a compartilhar conosco desta ação, onde trará um tema de extrema relevância para o desenvolvimento na fase da infância, tanto de crianças típicas quanto atípicas, desenvolvendo sua capacidade em diversas áreas como cognitiva, emotiva e motora, sendo esse também um instrumento que estimula o processo de aprendizagem. E para palestrar sobre a temática, contaremos com a presença da diretora da seccional VCB Rio Grande, senhora Ana Cristina Oaquim dos Santos. Ela é professora, fonoaudióloga, psicopedagoga e brinquedista. Boa tarde, senhora Ana. Seja muito bem-vinda. Gostaria de dizer que é um prazer ter a senhora conosco nesta live. E fique à vontade. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para as nossas crianças, nossos adultos, nossos jovens e nossos idosos. Gostaria de agradecer a Tenente Patrícia, a Tenente Karine, a Comandante Margarete, os pais e as crianças que vão nos ajudar nessa live maravilhosa, ao diretor do SASME, a Marinha do Brasil e a Deus por essa oportunidade. Bom, gente, a nossa amiga Patrícia acabou de falar da Ana Cristina, professora, fonoaudióloga, psicopedagoga, brinquedista. Mas quem é Ana Cristina, né? Ana Cristina é uma pessoa que ama a vida, adora sorrir, brincar, abraçar, beijar e é muito chorona. Quem é Ana Cristina? Ana Cristina é uma pessoa que a base de tudo é sua família, que o trabalho é único e especial. Quem é Ana Cristina? Ana Cristina é uma pessoa que tem um bicho carpinteiro dentro de si. E esse bicho está em constante movimento. Esse bichinho adora brincar. Por isso, gente, que o tema de hoje não poderia ser outro, a não ser brincadeiras. Vamos lá? Começando. Bom, o dia escolhido, né, que é o dia de hoje, não foi coincidência, né? Dia 28 de maio, sábado, foi o dia de comemorar o Dia do Brincar, né? Foi criado no ano de 1999, pela Associação Nacional das Brinquedotecas e é reconhecida pela Unicef e comemorado por mais de 40 países. Eu deixei uma mensagem para vocês para a gente parar, pensar e refletir. Brincar é muito mais do que se divertir. É exercitar a imaginação, é crescer, é se desenvolver. Durante a live, vocês vão entender o porquê dessa mensagem ser uma mensagem tão importante para a gente. Bom, o brincar, tá? Eu vou falar sobre os diversos tipos de brincar e a importância do brincar. Primeiramente, o brincar livremente, tá? O brincar livremente, ele estimula a criatividade, desperta a criança para a autonomia, o que permite liberdade para pequenas e grandes escolhas futuras. Então, gente, o brincar livremente, qual a importância do brincar livremente? No brincar livremente, as crianças, elas erram, elas acertam, elas se frustram e elas mesmas chegam a essa conclusão. E isso é mega importante para o desenvolvimento infantil. A brincadeira é a única hora em que a criança pode decidir escolher por ela própria, né? O que acontece quando você vai fazer uma brincadeira? Como você não é julgada, a criança pode escolher. Não, eu quero. Não, eu não quero essa, eu quero a outra. Então, nada na brincadeira, ela pode ser obrigatória, principalmente quando for uma brincadeira de livre, tá? A brincadeira direcionada já é outra coisa que eu vou falar depois. Também tem o brincar sozinha ou com outras crianças, que facilita também a maior comunicação com o meio em que ela está inserida.
Ou seja, vocês vão perceber no desenvolvimento aqui que eu vou ficar falando, a criança, ela desde bebê, quando ela começa a fazer as brincadeiras dela, elas brincam sozinhas, elas brincam isoladas, elas brincam com seus pezinhos, elas brincam com a mãozinha na boca, elas rolam de um lado, elas rolam de outro. Ninguém ensinou a elas a fazerem isso, né? Elas fazem isso por conta própria. São estímulos que ela está tendo e que vai ajudar na parte do desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento também infantil delas. E depois, com o tempo, essas brincadeiras, né, elas vão simplesmente tendo alguma direção. Elas vão fazendo brincadeiras de brincar de papai, brincar de mamãe, brincar de panelinha, tudo livremente. Depois, com o tempo, essas brincadeiras vão ter um significado maior, né? O porquê que está brincando de dar comidinha? De repente, na hora que ela está dando comidinha, ela mesma está contando a história dela comendo. Não, não quero, neném não quer, neném não quer. Por quê? Porque ela trabalha isso com ela também, tá bom? Bom, o cérebro da criança enquanto ela brinca. Eu bato, gente, na mesma tecla da importância do brincar. Toda vez que a gente brinca, nós liberamos 4 hormônios principais, que é a serotonina, a endorfina, a acetilcolina, a dopamina. São hormônios importantíssimos para o desenvolvimento do cérebro da criança, para o desenvolvimento da criança. Vamos ver. A serotonina. Qual é a função da serotonina, tá? Reduz a ansiedade e regula os estados de ânimo. A endorfina reduz tensão neuronal, sensação de calma, bem-estar e felicidade. Endorfina, perfeito estado para a criatividade. Dopamina, ativa sistema de recompensa, motivação e prazer. Acetilcolina, favorece os estados de atenção, memória e aprendizagem. Gente, deixa eu só dar uma lembrada para vocês. Eu estou falando muito aqui com pais, né? Mães, o papai, mamãe, vovó, tio, professores. É mega importante, eu repito, a criança brincar, tá? Eu fui professora também durante muitos anos e eu sempre ensinei brincando. Eu alfabetizava brincando. E eu percebia que as crianças, quando eram estimuladas com a atividade da idade das crianças, tá? As crianças chegavam na escola com tudo aberto para aprendizagem de coisas novas. E as crianças que ficavam em frente da televisão, elas chegavam sempre indispostas, parecendo que estavam carregando malas e mochilas pesadíssimas nas costas. Tudo que a gente pedia, ai tia, a gente está cansado. Então, não deixem de brincar com suas crianças, tá? Inclusive, eu falo, né, que na pandemia foi um período muito ruim na vida das pessoas, né? E também foi um período bom, porque eu me lembro perfeitamente que no início da pandemia, até porque a gente não sabia o tempo que ia acontecer, que foi novidade para todo mundo, a gente escutava assim, nossa, hoje aqui à noite vai ser o dia do jogo, hoje vai ser um dia de brincar de carta, de jogar buraco, hoje vai ser um dia de jogar dominó. Nunca eu vi minhas crianças falando isso, entendeu? De dominó, eles não sabiam o que era. Então, nesse momento, os pais começaram a resgatar esse momento que é único na vida da criança. E a gente tem um papa, né, que eu brinco, que é o Delamário, que ele fala que o importante não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo que a gente passa com nossos filhos, entendeu? Então, se você tem apenas 10 minutos para brincar com a criança, família, brincam. Brincam como? Sentando com a criança, olhando para a criança, interagindo, fazendo trocas, jogando, pintando, tudo que uma criança gosta de fazer. Não é sentar com a criança para brincar de tablet ou brincar com o celular, não. Por quê? Me perguntaram para mim, Ana, mas o celular também não libera a serotonina, endorfina? Sim, libera também. Só que após o uso, vem a angústia. Após o uso, vem a agitação. E quando você libera através de jogos, vem a realização de um trabalho. Então,
Novamente, famílias, hello, atenção, vamos focar na brincadeira, porque eu estou falando de algo assim que é importantíssimo, de experiências que eu vivenciei, que eu vou contar daqui a pouco um pouquinho, tá bom? Bom, olha só que espetáculo. Aqui eu tenho os cérebros, tá? De uma criança em atividade cerebral no exercício. E do lado, tá? Seria uma atividade cerebral de uma criança quietinha. Olha a diferença de como está essas atividades cerebrais na cabecinha dessa criança. Ou seja, qual será a criança que vai captar o que um professor passar? Qual é a criança que vai conseguir entender a proposta de uma brincadeira? Gente, quando eu falo dessas brincadeiras que eu vou falar hoje o tempo todo, são de brincadeiras para crianças típicas e atípicas, tá? Eu vou explicar por quê. Atividade cerebral enquanto a criança está sentada quietinha, toda de azulzinha ali. Depois de andar por 20 minutos, a atividade cerebral da criança aumenta e facilita que ela tenha maior atenção e concentração. Então, tá lá explicado por quê. Gente, eu vou dar uma pausada agora nesse videozinho, somente para explicar para vocês o porquê que eu falo tanto do brincar, né? O porquê que eu amo brincar, o porquê que eu enfatizo brincar. Bom, tudo começou lá na frente, quando eu tinha 14, 15 anos, que eu sempre gostei de brincar de boneca. Minha mãe até falava assim, meu Deus, quando é que essa menina vai namorar? Só falta ela namorar brincando de boneca. Porque eu amava brincar de boneca. Eu tinha banheirinha, eu tinha bercinho, eu tinha tudo isso. E minha mãe começou a perceber que eu sempre colocava um significado nessas brincadeiras. E aí eu fui fazer um normal para ser professora, né? E comecei a dar estágio com 16 anos. E eu achava algumas crianças um pouco diferentes. E eu sempre fui muito curiosa. E aí eu comecei a dar aula, entrei no meu primeiro colégio com 17 anos. E eu achava umas crianças tão diferentes de mim, porque eu era criança também na época, eu me achava um pouco criança. As crianças não brincavam, não tinha celular também, mas eram estranhas, ficavam debaixo de um casaco, não gostavam do toque, não me olhava, eu abaixava para brincar de um lado, a criança não me olhava. E aí eu fui procurar a fonoaudiologia para entender melhor essas crianças, né? De ver o que elas tinham de diferente. E eu percebi o seguinte, elas não tinham nada de diferente. Diferente eram nós que lidávamos com elas. Que para mim, até hoje, eu, mesmo nas crianças consideradas atípicas, eu trabalho da mesma maneira. Até hoje. O que eu digo para vocês é o seguinte, cada criança aprende de uma maneira, cada criança elabora uma atividade de uma maneira, e que a pessoa que está trabalhando com ela, que no meu caso era professora, eu tinha que atender o que ela estava me pedindo, qual era a dificuldade que ela tinha para trabalhar no ritmo que ela aprendia. E aí, aí começaram a surgir certas patologias, fui fazer fonoaudiologia, e com 20 anos eu me formei, 21 anos na fonoaudiologia. Mas sempre buscando mais, e fui fazer a psicopedagogia para entender mais esses cérebrozinhos que realmente eu sou apaixonada. Foi aí que eu comecei a entrar também nesse mundo da ludicidade, que eu bato na tecla que toda criança que aprende brincando, ela não esquece. Por que ela não esquece? Porque toda pessoa, não só a criança, como adulto, como os idosos também, que experimentam atividade, vivenciam atividade, exploram atividade com o corpo, a pessoa não esquece, tá? Por isso que eu quero relembrar vocês. Todo bebê, ele começa a explorar as partes do corpo, né? Depois ele começa a ganhar novamente, o rolar, tá ganhando o espaço. Então, para quem está vendo esse vídeo, tá? Os pais, os responsáveis, professores, não deixem de estimular as crianças. Vamos lá? Isso. Eu vou dar uma paradinha, porque vai vir um vídeo muito interessante que eu fiz, que surgiu da dificuldade de um paciente, tá? Novamente relembrando que eu posso utilizar com qualquer criança, tá? Esse aconteceu com o meu paciente maravilhoso, lindo,
que chegou para mim e falou assim, Tianinha, eu não sei ler. Muito triste, gente, ele falou para mim. Assim, a gente acha que fala brincando, não. Ele falou muito triste. Tianinha, eu não sei ler. Falei, como? Não sabe ler? Então a Tianinha foi para casa e passei um final de semana pensando numa atividade que ele poderia ler, né? Ele queria ler uma palavrinha qualquer, não era uma palavra enorme, era uma palavra pequenininha. Ele queria que aquilo que ele tivesse lido tivesse dado significado para ele. Então, eu peguei, era uma semana de Páscoa, eu peguei um ovinho e fiz uma atividade. A gente vai dar uma olhadinha nessa atividade. Linda, hoje eu tô fazendo uma gravação, aproveitando a gente a semana da Páscoa, né? Eu vou dar uma dica para vocês, principalmente para as crianças de primeiro ano, segundo ano, aquelas crianças que estão começando a aprender a falar. Eu peguei um ovinho de Páscoa, tá? No ovinho, uma parte do ovinho, eu coloquei as vogais, tá? Vocês podem botar em sequência ou não. E na outra, eu coloquei as consoantes. E nós vamos juntar. Então, nós vamos trabalhar a fluência, a velocidade. Aí, botei, ó, ma, ju, gia. Vai rodando, ó, fo, bia. E aí, mais adiante, com esse próprio material, a gente pode fazer o quê? Elaboração de palavrinhas. Pera, ma, mamãe. E assim vai. Então, a dica de hoje vai ser essa. Material simples, baratinho e a gente poderia trabalhar com criatividade, tá bom? Beijos! Bom, então, gente, para começar, o que acontece? Eu vou começar a botar uma atividade para vocês de trabalho de integração sensorial. Esse trabalho é muito importante porque muitas crianças, independente de patologia, elas têm muita dificuldade na parte do tato, na parte sensorial. Então, eu fiz um jogo que a gente trabalhava as letrinhas, porque essa criança estava aprendendo na escola, é muito importante um profissional ou um pai saber o que a criança está no colégio para fazer um trabalho paralelo. Então, eu peguei as vogais, coloquei as cores primárias, e nas vogais eu coloquei uns negocinhos para poder ficar o dedinho da criança em alto relevo, tá? Para a criança arranhar o dedinho. Pode ser terra, pode ser feijãozinho, arrozinho, tudo para a criança sentir. E em volta dela tinha umas pelugens, né, verdes. E era engraçado que ele queria pular logo a atividade da pelugem porque ele sentia aflição. Ele não curtia botar a mão na pelugem. E aí, quando eu percebi isso, a gente deu atividade e depois, em outros momentos, eu comecei a trabalhar com essas pelugens no chão, para que ele pudesse pisar. Então, nesse momento, eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu dou para ele experimentar. Foi a primeira vez que ele fez essa atividade, tá bom? O verde, que delícia! Virar. Ó, qual é a letrinha que tem Vai virar? Virar. Então, peraí, antes de virar, a Titiana vai perguntar pra você. Passa a mão na letrinha azul. Na letrinha roxa. Na letrinha amarela. Na letrinha vermelha. E na letrinha laranja. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E outra coisa que eu digo para vocês, material bom é material barato. Eu sou a rainha da sucata, gente. Eu sou a rainha da sucata. Vocês sabem que eu tenho uma caixa. Essa caixa tem na minha casa, as crianças entram. Dessa caixa, um entra e faz navio, o outro chega e monta carro, o outro chega a deitar cama. Isso que é material bom. É material, caixas, garrafas. Bom, gente, agora eu botei só para orientar, né? Eu sei que muitos professores sabem, muitos pais sabem, mas aqueles pais de primeira viagem, para saberem quais são algumas atividades que podem fazer, tá? Aqui eu botei a partir de 2 anos. Por que a partir de 2 anos? Porque de bebê até 2 anos é tudo que você explora corpo, tá? É engatinhar, é pular, é correr, é você ter bola grande, bola média, bola pequena, é subir no sofá, é descer do sofá, é aquela cama elástica, é a criança descobrir os espaços da casa. Outra coisa muito importante, gente, pisar na areia. É muito importante a criança andar descalça.
Por quê? Porque a parte da psicomotricidade que é fundamental. Além da integração sensorial, a parte da psicomotricidade é importantíssimo para o corpo, para a linguagem, tá? Então, com 2 anos, o que eu sugeri, né, com vocês? Brinquedos musicais. Por que os brinquedos musicais? Quando a criança está brincando com os brinquedos, o pai vai atrás da criança e pega um chocalho e faz um barulhinho. Você vai ver se seu filho reagir aos reflexos. Se ele reagir, opa, show! Se ele não reagir, esse pai pode ficar atento e fazer um testezinho no ouvido para ver se a audição dele está boa. Massa de modelar. Na massa de modelar é o primeiro contato, né, assim, com a massa que as crianças têm com texturas, né? Trabalhar cor, toda massinha. Eu sempre falo para os pais trabalharem com as cores primárias. Fazer minhoquinha, fazer bolinha. O primeiro momento eles colocam na boca, tá? Cuidado. Por isso que eu falo, brincar não é você entregar o material para o seu filho. Brincar é você sentar com o seu filho, tá? Outro, kit de desenho e pintura. Gente, eu tenho uma atividade muito bacana. Você pinta a mãozinha com a tinta, tá? Pinta. E faz assim. Nisso, você faz, né? Vou botar assim, ao contrário. Você desenha uma gaivota, pintou um pombo, brinca, faz no escuro, bota a mãozinha para fazer a parte de reflexo da parede. As crianças amam, de qualquer idade. Passeios no parque, foi o que eu falei. Nesse parque, explorar a graminha, o cheiro, as texturas. Eu sempre escuto, mas meu filho é alérgico. Então, vão para uma praia, anda descalço, não deixem de trabalhar descalço. Pede para ele pegar o dedinho e ficar passando na areia para ele sentir. Agora, uma dica que eu dou, né? Eu acho que é bem importante. Eu vejo na praia, às vezes, lá, né, no Rio, os pais cobrindo o filho de areia. Não façam isso. Isso causa uma certa micose no corpo, aí sim vai dar alergia na criança. Brinquedos de puxar ou empurrar, isso é muito bacana. Contar histórias, gente, isso desde a barriga. A mãe grávida contando história, cantando música. Isso vocês não sabem o que leva essa criança futuramente, tá? 3 anos. Quebra-cabeça simples, de 4 pecinhas. Aí, por exemplo, formou a pecinha. Aí o pai, o responsável, tá ótimo. Não. Formou o quê? Formou o carro. Como é que faz o carro? Bibi, fom, fom, bibi, fom, fom. Faz o movimento do corpo. A criança precisa experimentar. Gente, quem é o espelho da criança? São os pais. Vou dar um exemplo. Se os pais falam palavrão, essa criança vai falar palavrão também, até porque ela não sabe. Apesar de elas aplicarem na hora certinha certos palavrões, mas eles não sabem o significado. Então, o responsável que come com a mão, o filho vai comer com a mão. Então, o maior espelho, o maior educador, eu friso bem, não é a escola, é a família, tá? Brinquedos de montar e desmontar, faz de conta com brinquedos e objetos, pintura, desenho e massa de modelar. Outra coisa importante, isso tudo que eu coloquei aqui aconteceu comigo, tá, gente? Eu não coloquei assim de vou colocar, não. Vou dar um exemplo. Brincadeira de esconde-esconde é mega importante. Eu saía para trabalhar e deixava meus filhos na casa da minha mãe, com minha avó, com babá, com uma estrutura. E eles choravam muito. Eles choravam em cima e eu descia no elevador aos prantos, chorando também. E aí, conversando, né? Porque na época era muito nova, o pediatra falou, Cris, brinque de pique-esconde. Porque no pique-esconde você se esconde e você volta. Você se esconde e você volta. E aumenta o tempo que você se esconde. E isso acontece como? Quando você sai para trabalhar. Você se esconde e vai para trabalhar. E quando você volta, cheguei, achou a mamãe, achou o papai. Ela vai associar a mesma brincadeira de pique-esconde. Então, assim, não deixe de brincar. Outro, 4 anos. Aí já começa, vocês veem, uma coordenação. Pula corda, escorregador, balanço, gangorra, sob supervisão. Gente, não é chegar, como eu falei, né? Deixar a criança. Não.
sempre os pais, os responsáveis juntos. Desenhar, massinha de modelar. 5 anos, correr, esconde, brincadeira de roda, jogo de amarelinha, que depois eu vou falar para vocês sobre esse jogo, que eu sou fã-clube de jogo de amarelinha. E de 6 a 10 anos, escorregador, balanço, gangorra, brinquedos de montar, massa de modelar, desenhar, pular corda. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, em sala de aula, eu sempre tinha um cantinho no final da minha sala de aula de jogos, tá? Então, toda hora que a criança terminava a atividade, que eu via as atividades, eu deixava no cantinho. Dominó, jogo da velha, resta um, jogos de encaixe. Aí vocês me perguntam, ai, Ana, com 4 anos? Não, gente. Com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos, eles amavam fazer esse tipo de jogo. Só que eles amavam também, por quê? Porque eu sentava lá atrás com eles para jogar, a gente fazia uma disputa, uma brincadeira. E na nossa vida é isso mesmo, esse tipo de disputa, né? Agora é tia Ana, agora é você, agora é tia Ana, agora é você. Então agora, com muito carinho, né, eu vou chamar uma colega de trabalho, a Márcia, que ela vai trazer na prática, ao vivo e a cores, 2 crianças lindas e maravilhosas para fazer uma atividade para enriquecer mais ainda a nossa live, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Meu nome é Márcia, sou psicopedagoga da SA e hoje estou trazendo o jogo das argolas monetárias, tá? É um jogo para ser trabalhado em família, que nós vamos trabalhar coordenação motora, lateralidade, atenção e também a identificação da nossa moeda, que é o real. Nós vamos começar aqui com o João Arthur, tá? Nosso usuário. Ele vai jogar aqui, tentar acertar, junto com a mamãe dele. Pode vir, mamãe. Junto com a mamãe. Eles têm algumas argolas aqui e vão tentar os dois acertar. Fica aqui, João, atrás do... Assim. Pode começar a jogar. Você vai tentar acertar. Vai lá, você joga umas. Muito bem, João. Isso aí, vai com calma. Você vai deixar a mamãe jogar uma? Quase. Isso. Muito bom. Isso aí. Agora, vem cá, João. Mostra para a tia quais as notas que você ganhou, que você acertou. 2 notas de 50. Você quer a de 50 ou quer a de 100? E também vai. A de 100? Ó, o João escolheu a nota de 100, gente. Ó. E agora, outro usuário nosso, o Cauê Salles, tá vendo? Junto com a sua mamãe. E ele também vai jogar um pouquinho. Vai lá, João. Vai lá, Cauê. Isso. Calma. Concentra. Mamãe pode jogar? Uma? Só a mãe joga agora. Vai lá. Vai, Cauê. Vai. Uhul! Se joga. Muito bom! Vamos lá. Vem cá, mostra pra tia ali qual é a nota que você acertou. De 50, né? Vamos lá. Mostra lá. Tio. Ó, todo mundo dinheirado. Vem cá, mamãe. Essa atividade é para ser jogada em família. Os papais podem estar fazendo em casa.
tá? Para trabalhar com as crianças, tá? É bem divertido. E aqui nós gastamos 21 garrafinhas PET de 250, além de argolas e dinheirinho de mentira, tá? Ó, brinquedo sensacional. Beijo. Tchau. Obrigada. Então, Márcia, arrasou! Gente, vocês viram só? Sucata! E esse dinheirinho é um dinheirinho muito barato. Ficou top demais. E eu vou mais além do que a Márcia colocou, né? A ideia me veio agora, gente. Essas garrafinhas, colocou dinheirinho. Se a criança é mais velha, problema de adição, problema de multiplicação, adicionar com várias parcelas, trabalhar cálculo mental, rapidinho, 10 mais 1, 11 menos 5. Gente, o mundo a gente viaja. Não é, eu até digo assim, né, gente, eu friso o seguinte, não é porque é professor que tem ideia, porque é fono, psicopedagogo, não. Se a gente parar à noite e visualizar o filho, o que meu filho está precisando, né? Bom, agora, como eu coloquei lá, né, eu sou fanzoca de brincadeiras de uma maneira geral, tá? Eu sou assim, eu bato nisso porque eu amo demais. Aqui eu tenho um grupo de crianças, tá? Eu tenho uma criança atípica, né? Que a amiga está interagindo com ela. Eu tenho uma criança pulando corda. Eu tenho uma criança andando de bicicleta. E tenho uma criança que realmente não é minha filha, meditando, né? Porque para eu parar para meditar fica difícil. Então, quando eu brinco, o que acontece? Fortalece as funções cognitivas. Quais são as funções cognitivas? Atenção, concentração, memória, figura a fundo. Toda vez que eu brinco, eu trabalho com isso. Por exemplo, se eu quero pular uma corda, eu tenho que ter noção de lateralidade, de espaço, para não acertar a corda em todo mundo, saber que se eu for para frente eu vou cair, se eu for para trás eu posso me desequilibrar. Então a criança precisa ter essa noção de contagem, 1, 2, tudo isso. Depois, eu tenho ajuda a lidar com as angústias e anseios. No pular corda, a gente está pulando, errou, começa de novo. A criança começa a persistir no erro, porque é muito mais fácil para se não quero fazer. Agora, quando ela vai persistir no erro, a gente está criando um futuro dos nossos filhos. 3, ajuda a desenvolver a coordenação motora. Gente, coordenação motora ampla, coordenação motora fina. Eu tinha um paciente na alfabetização, né, que é o primeiro ano hoje, que ele chegou para mim chorando. Eu nunca esqueci dele, o Carlinhos. Há uns 30 anos atrás. Eu me lembro do Carlinhos. Tianinha, eu tô com muita dor no meu braço. Eu falei, aonde, meu filho? Aqui. Na verdade, não era no braço, era no punho. Porque tem que ter esse movimento para fazer a escrita na escrita cursiva. E o movimento de corda, ele faz esse movimento. Que as crianças hoje em dia não sabem pular corda. Ele só tem esse movimento assim, as crianças hoje. Que é o movimento do tablet. E esse movimento aqui do tablet, que eu brinco que é o movimento do pica-pau, esse movimento não é o movimento da nossa escrita. Por isso que nossas crianças, cada vez mais, estão tendo dificuldades. Porque eles não fazem o movimento da corda. Eles fazem o movimento do pica-pau, tá? 4, auxilia a compreender o papel das pessoas na sociedade. 5, promove a autonomia. 6, ajuda a desenvolver as emoções. 7, contribui para estabelecer os vínculos afetivos. 8, favorece a cooperação. 9, testa as habilidades físicas. E é muito engraçado, gente. Eu já tive alunos, tá? Tudo que eu falei para vocês. Toda essa minha live foi feita em cima de fatos concretos, não estou inventando nada, tá? Eu tive um aluno que hoje é jogador do Flamengo de futebol, que eu me lembro perfeitamente, ele era meu aluno de 2º ano, ele tinha 8 anos de idade, eu não vou citar nome porque eu não conversei com ele, mas futuramente, quem sabe, a gente pode até botar ele numa live dessas, e hoje ele joga pelo Flamengo, e ele treinava desde pequenininho, ele desenvolveu um dom para o futebol. E aí, os pais começaram a levar ele nas escolinhas, tá? E dessas escolinhas, hoje, ele é do sub-20 do Flamengo.
10, ajuda a compreender o mundo à sua volta. 11, estimula o imaginário infantil. 12, contribui para a formação de um cidadão crítico e consciente. E nessa habilidade física eu também tenho meus filhos, que eles são jogadores de basquete, que desde pequenininhos eles ficavam batendo com a mão na bola e hoje eles jogam basquete. Então, vocês veem, a gente consegue muito através da atividade do brincar, né? Aquela criança mais quieta, aquela criança mais observadora, aquela criança mais dinâmica, que tem o bicho do carpinteiro dentro de si. Por exemplo, você andar de bicicleta com rodinha, depois tira a rodinha, é todo o trabalho de equilíbrio, tá? Agora, eu vou para o estágio do brincar, tá? Vou voltar, eu tô indo, tô voltando, tá, gente? Tô indo, tô voltando. Nada ilumina mais o cérebro do que o brincar, né? Voltando, que a gente brinca desde quando a criança nasce. As primeiras brincadeiras que eu chamo de brincadeiras são os estímulos que a gente faz quando o bebê nasce, o chantala, que são as massagens no corpo. Depois vão brincar desocupado, que é quando a criança pega o pezinho e leva na boca, quando a criança rola. Depois vão brincar solitário, que começa na infância. Você entra na sala do maternal, é muito engraçado. É cada criança brincando no seu cantinho, tá? E você só vê que elas interagem quando uma quer o brinquedo que vai lá e puxa. Aí que ela vê que existe outro amiguinho. E tem o brincar do espectador, que aí quando a criança fica mais velha, que elas estão, por exemplo, aqui numa gangorra, os amiguinhos estão vendo, ou então sobe e escorrega, enquanto o amiguinho desce, o outro está esperando. Então, o brincar, ele também é feito de estágios, tá? São etapas por etapas. Por isso que a gente fala, né, que o Piaget fala, que é muito importante as etapas, as crianças não pularem nenhuma etapa, para as crianças poderem, o corpo, vivenciar todas essas etapas, que é fundamental. Agora, eu vou numa que eu sou apaixonada, que é a amarelinha. Gente, todas as idades amam amarelinha, tá? Os meus idosos, que olha, eu sou apaixonada também, eles amam. Claro que meus idosos, eu não vou dar pulando, eu vou dar pisando no pé, no pezinho, tá? E para as crianças, pulando. Para as crianças que têm dificuldade motora, ela vai falando para mim, eu vou jogar. Aí, por exemplo, né, eu vou jogar. Joguei. A mamãe jogou aquela no 2. Conta para onde a mamãe tem que ir. A criança que tem dificuldade como um autista, pega na mãozinha, carrega ele, entendeu? É mais difícil? É mais complicado? É, mas foi o que eu falei sempre. A minha terapia é sempre igual, com certas atividades. E eu adequo de acordo com o paciente. Quando eu falo sempre igual, é o seguinte: se eu for fazer uma terapia com jogo de amarelinha para o meu paciente hoje, que é atípico, e eu vou trabalhar com o meu, que é considerado uma criança normal, tudo bem. O que eu vou fazer? A mesma brincadeira hoje? Vou. Só que eu vou fazer do jeito que a criança aprende. Então, não é isso que eu deixo como reforçador para a escola, tá, gente? Não é porque a criança tem alguma dificuldade que ela não possa fazer. Pelo contrário, se a criança tem dificuldade, vamos adequar do jeito que ela consegue fazer, tá? Então, amarelinha, eu trabalho saltos, força muscular, trabalho não pisar na linha, controle corporal, parar e recomeçar, que é o ritmo corporal, um pé só, que é o equilíbrio, casinhas, que é noção de espaço, lançar pedrinha, que é coordenação óculo manual, esse aqui, vou arremessar. Pegar as pedrinhas de coordenação motora fina, ganhar ou perder, que desenvolvia personalidade, estratégias de senso e prioridade, uma de cada vez, desenvolvimento social. Gente, vocês estão vendo que na amarelinha eu trabalho com o indivíduo como um todo. Saber esperar, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, a parte ocular, a parte de lateralidade. Isso é fundamental. Então, eu vou agora, né, fazer o seguinte, vou passar mais um videozinho, tá? Que aí vai ser de uma criança mais velha, não vai ser da primeira infância, que é de 0 a 6. Outra criança que está lá comigo, com dificuldade de adição e de multiplicação. Ela não conseguia entender que a multiplicação era a adição que eu podia trabalhar.
E aí eu fiz um videozinho rapidinho para vocês darem uma olhada como tudo surgiu de uma dificuldade de um paciente, tá bom? Então vai ser sobre a aorta. Gente linda, hoje eu vou dar outra dica. Passeando pela horta do vizinho, eu vou dar uma dica de multiplicação. Aqui eu tenho 2 fileiras. Em cada fileira eu tenho 8 pezinhos de couve. Quantas couves eu tenho ao todo? Trabalhando com adição, eu vou botar 8 mais 8, que dá 16. E trabalhando com a multiplicação, seriam 2 fileiras vezes 8 pezinhos de couve, que são 16. Indo para o lado direito do meu vizinho, eu tenho um pezinho de couve. Então, no pezinho de couve, eu tenho 3 fileiras. Em cada fileira, eu tenho 5 couves. Na adição, seriam 5 mais 5 mais 5. E na multiplicação, 3 fileiras vezes 5 couves, que dá 15 couves. Dica para hoje, guarda essa, tá? Gente, viu só que barato? Eu passeando, falei, bora, vou fazer isso aí, né? Agora, outro joguinho, mais 2 jogos que eu fiz, né? Baseado também em sucatas. Esse dos carrinhos, só uma dica para vocês, tá? Eu peguei a caixa de pizza, abri a caixa de pizza ao meio e fiz como se fosse garagem. E eu peguei os carrinhos e trabalhei com cores e com números. E eu precisava encaixar os carrinhos, primeiro, associando ao número da garagem. E depois eu podia trabalhar também, por exemplo, eu quero o carrinho 6. Aí ele encaixava o carrinho 6. Qual é o número que vem antes do 6? Qual é o número que vem depois do 6? Depois da garagem toda, eu dei a noção de números pares e números ímpares. E o outro joguinho também foi o jogo do dominó, tá? Primeiro eu coloquei um papelão, e nesse papelão eu dei um modelo, né? Que eu coloquei os coloridos. E ele tinha que trabalhar na mesma posição e na mesma direção. Eu estou trabalhando a lateralidade. E embaixo eu trabalhei com a adição, né, dos numerais, para ele contar a bolinha. Por quê? Porque a criança, ela primeiro vai para o estágio dos concretos. Depois ela passa para o estágio do abstrato, tá? E depois que chegou o resultado das continhas, eu podia fazer uma adição de várias parcelas. Você vê, foi uma coisa rápida. Se a gente sentar e brincar, você já fez uma atividade com seus filhos de 15 minutos. Então, pais, não deixam, responsáveis, titias, vovós, não deixam de fazer essas atividades com os filhos de vocês, tá? Porque tudo que eu coloquei, vou repetir, eu fiz com meus filhos e hoje eu vejo o sucesso que eles têm, né? A Luciana, que é advogada, o Silvinho, que é engenheiro mecânico, e Pedro, que é engenheiro de produção. E realmente o brincar fez a diferença na vida dos meus filhos, tá? Então agora eu vou chamar alguns pais queridos, né? Que eles vieram para fazer algumas perguntas. Com certeza algumas vão ser perguntas que está dentro desse assunto, e eu vou até repetir algumas coisas das respostas para fortalecer ainda mais a importância do brincar, tá bom? Dona Ana, boa tarde. Então, as 2 mães, cada uma querem fazer uma pergunta para você. Pergunta só, não vou ver. Tudo bem? Tudo! Oi. Oi, boa tarde, dona Ana. Eu gostaria de saber com que idade o lúdico começa a funcionar. Olha só, foi o que eu falei até aí, né, nas atividades, né, na minha palestra. O lúdico, eu até brinco, né, eu tô com experiência com meus filhos, começou a funcionar desde a minha barriga. Quando eu pegava uma lanterna e passava em volta da minha barriga, porque a claridade da lanterna fazia com que meus filhos se movimentassem também. A partir daí, começa aquele lúdico, né? Que a criança começa a experimentar as partes do corpo, com a mãozinha na boca, com o pezinho na boca.
e como rolar. Depois a gente passa para engatinhar. Aí a gente tem que analisar. O que é importante engatinhar? Primeira coisa, estender o edredom, um cobertor enorme no chão. Deixar a criança brincar com chocalhos. Garrafinha, gente, garrafinha PET. Coloca anilina colorida. Coloca botõezinhos. Sempre fechando bem e lacrando para ir na boca. Então, eu digo para vocês, brincar começa desde quando a gente nasce e termina quando a gente morre, tá? É isso que eu posso deixar para vocês. Ok, obrigada. E agora eu vou indicar o Luí. Boa tarde, dona Ana. Eu gostaria de saber, o brincar funciona em todas as terapias? Sim, com certeza. O brincar funciona em todas as terapias. Vou dar um exemplo para vocês, né? Durante o brincar, um bom terapeuta consegue, desde quando a criança entra em sala, o terapeuta consegue observar como é essa criança, como entra, se é tímida, se põe a mãozinha na boca, se rói unha, se sai tropeçando em tudo. E no brincar, como ele se apropria do brinquedo, demonstra como estão suas habilidades psicomotoras, comunicativas, afetivas. Por isso que eu digo que tanto na terapia fonoaudiológica quanto na terapia psicopedagógica é muito, muito, muito importante, demais da conta a gente brincar. Porque através da brincadeira a gente consegue traçar uma linha de trabalho com essa criança. Tem mais? Foi um prazer, tá? Participar. Tem mais uma pergunta. Oi. Por quê? Porque a primeira infância é tão importante. Então, olha só. A primeira infância, é bom a gente deixar registrado, né? Aqui eu falei de primeira infância, falei de crianças mais velhas, falei de idosos. A primeira infância é a infância do 0 aos 6 anos, né? Quando a criança está indo para o primeiro ano. É um período onde o cérebro está em desenvolvimento mais intenso. É onde o cérebro está aberto a novos aprendizados. E, principalmente, é onde se constrói a base para o funcionamento do cérebro ao longo da nossa vida. É a janela em que as experiências, descobertas e afetos são levados no decorrer da nossa vida. Por isso que quanto mais cedo a gente brinca, mais resposta a gente vai ter da criança, mais o cérebro está aberto. Tanto é, vocês já escutaram falar que quanto mais cedo aprender línguas, mais fácil é para a criança? Por quê? Porque o cérebro está aberto a novos conhecimentos, tá bom? Espero ter podido ajudar vocês, né? Eu estou pronta para ajudar. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma. Temos mais uma. Oi. Na fonoaudiologia, qual é a necessidade? Bom, olha só. A fonoaudiologia, eu estou falando por mim, tá, Ana Cristina? Eu trabalho muito com brincar. Por quê? Porque no brincar eu trabalho com as funções cognitivas, que é atenção, percepção, figura fundo, memória. E novamente falando, que a maneira como a criança brinca, como ela se apropria do brinquedo, ela vai demonstrar como estão suas habilidades. As habilidades psicomotoras, afetivas, comunicativas, e assim eu posso trilhar uma terapia fonoaudiológica com ela. Tanto é que a gente tem várias partes de terapia fonoaudiológica, né? Porque a pessoa acha assim, a fono trabalha só fala. Não, tá? A fono trabalha a criança como um todo. A criança, por ser um ser biopsicossocial, a criança tem que ser estimulada por um todo. Biologicamente, psicologicamente e psicopedagogicamente. Então, eu falo socialmente, né? Que seria a parte da psicopedagogia, e socialmente, que seria a parte social dessa criança. Então, nós, seres humanos, somos um ser biopsicossocial. Nós temos que ter que ser estimulado por um todo. Também existem terapias de fonoaudiologia que a gente acaba, às vezes, até fazendo duplinha. Para quê?
para durante a avaliação, a gente ver como essa criança está socialmente ligada ao amigo, como essa criança lida com o tirar do amigo, emprestar para o amigo, que assim a terapia vai ser um sucesso, tá? Muito obrigada, tá? Foi uma tarde, assim, muito proveitosa, tá? Nós estamos muito satisfeitas, né, mamãe? Muita coisa que nós não sabíamos. Nós Bem esclarecido. né, foi bem esclarecido, foi esclarecedor, assim, ótimo. Muito obrigada, beijo, tá? Show. Gente, olha, Patrícia, muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho dessa minha experiência de vida, né, com vocês. Eu espero ter podido ajudar muitos os pais que vão ver, os responsáveis, algumas escolas. Eu estou deixando o meu contato também para vocês, o meu Instagram, onde tem muitas dicas de materiais. Quem puder, quem quiser, pode me chamar no privado, que eu respondo, eu dou sugestões, eu ajudo. Eu estou pronta para poder contribuir. Eu só digo uma coisa: não deixem de estimular os seus filhos. Crianças que têm alguma dificuldade ou que não têm dificuldade, brincam. Porque, por experiência própria, eu falo para vocês, o brincar faz diferença na vida de uma criança. Uma criança que brinca é um adulto bem resolvido. Tá bom? Obrigada. Obrigada, senhora Ana, primeiramente por ter aceitado o convite de fazer parte desta ação do Programa de Atendimento Especial e por ter compartilhado conosco do conhecimento da senhora quanto a essa temática. A tarde ela foi agradável, de aprendizado e muito proveitosa. Agradeço também a participação dos nossos convidados, os usuários do Programa de Atendimento Especial, do PAI, e profissionais de uma das clínicas credenciadas ao programa, que, sem dúvida, tornaram a tarde ainda mais produtiva e dinâmica. Bom, para fechar, eu quero ler um poema para vocês da Cora Coralina. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E é isso, não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto dura. Obrigada. A nossa live ela está chegando ao fim. Meus últimos agradecimentos ao Abrigo do Marinheiro, que nos cederam mais uma vez esse espaço, e a todos que nos acompanharam até o fim. Tenham uma boa tarde e até a próxima!